Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com Luiz Ribeiro, que é sociólogo e atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIEESE. Bom dia, Luiz. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Vamos falar com o Luiz Ribeiro sobre os reajustes salariais de 2022. Na última sexta-feira, o DIEESE publicou mais um boletim falando dos resultados das campanhas salariais, dessa vez finalizadas em julho, que trouxeram reajustes piores em relação aos meses anteriores. Quase metade dos reajustes, ou seja, 47,3%, ficou abaixo da variação medida pelo INPC, segundo o DIEESE. Não é isso, Luiz? Sua avaliação desse resultado até o momento. Exato, Rafael. Essa é uma das características das negociações da última database, a database de julho, que nós analisamos para esse boletim, a atualização do nosso boletim mensal, né? De fato, após um resultado muito positivo em junho, quando apenas 26% das negociações tiveram reajustes abaixo da inflação, julho, né, a última database analisada, ela apresentou um resultado muito equivalente ao que a gente tinha observado antes, né, no começo do ano, né, de quase a metade das negociações, 47,3%, para dizer mais exatamente, né, tiveram reajustes abaixo do INPC. Por outro lado, o dado de julho mostra que o segundo melhor resultado em termos de reajustes acima da inflação em 2022, né, quando 31,8% das negociações conseguiram algum ganho real acima do INPC, né, acima da inflação. Então, são duas características importantes, né. Primeiro, esse dado de que, infelizmente, né, a gente continua tendo uma quantidade significativa de negociações que não consegue repor a inflação, né. Por outro lado, aquelas categorias que conseguiram um ganho aumentou, pelo menos aumentou a proporção daquelas que conseguiram um ganho real, né, um ganho acima da inflação. A gente está falando de quais categorias? Dá para a gente especificar? Serviços, indústria, agricultura? Como é que foi essa divisão? Olha, esses dados, eles abrangem todos os setores, né? Envolve tanto as categorias da indústria, categorias dos serviços e comércio, né? Comércio principalmente, né? Tem bastante negociações nessa database de julho, né? É um quadro geral, né? Diferentemente de junho, né, que, voltando a falar da database anterior, quando a gente tinha uma presença maior da indústria e comércio, né? Agora, julho não, está mais bem distribuído entre essas diversas categorias, né? Mas olhando, assim, em detalhes, já que começamos a falar de categorias, a gente observa que há uma persistência de um quadro que a gente já vem notando desde o início do ano, né? Que as negociações do comércio e da indústria apresentam resultados melhores, né? Que as negociações de serviços, que no setor de serviços você tem categorias que têm bons resultados, tem categorias que têm resultados não tão satisfatórios, mas o setor de serviços, em comparação aos outros dois, né, que nós destacamos, né, é quem tem apresentado resultados um pouco piores, né. Perfeito. Bom, outro dado que é destacado pelo DIEESE é o piso de admissão, o que mostra também que a massa salarial, aquela que pode dinamizar a economia, fortalecer o mercado interno, continua muito pequena, né? Exato, né? A gente observa que os pisos, eles são em valores muito próximos ao salário mínimo, né? Isso é uma característica do Brasil, né? Que o salário de entrada em diversas categorias, em diversas empresas, é um valor muito próximo ao salário mínimo e mostra a importância mesmo da valorização do salário mínimo, né? Porque sem essa valorização, algumas categorias não conseguem transferir para suas negociações, para seus acordos, convenções, valores maiores, né? Então, o valor de entrada mesmo é muito próximo, né? Sem uma política de valorização do salário mínimo, e sem, evidentemente, uma conjuntura que favoreça a negociação coletiva e favoreça o fortalecimento dos sindicatos, nós vamos observar mesmo valores de entrada, os pisos salariais em valores baixos, né?
A gente está conversando com o Luiz Ribeiro, que é sociólogo e atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIEESE. Vamos falar agora, Luiz, se é possível que a gente já possa falar para o futuro, sobre uma importante categoria que está nesse momento em campanha salarial, que é a dos bancários, e tem uma característica que diferencia essa categoria de diversas outras, que é o piso nacional, né? Tanto o bancário que trabalha aqui em São Paulo como o que trabalha em Manaus, por exemplo, eles vão receber o mesmo resultado fruto das negociações dos sindicatos. Como é que você avalia a possibilidade desses reajustes, se é que eles serão positivos, né, acima da inflação para os bancários, enfim, nas estatísticas anuais do acompanhamento do DIEESE sobre essas campanhas salariais de 2022? Então, Rafael, as negociações dos bancários, né, há muito tempo são negociações centralizadas, negociações nacionais, foi fruto de uma construção de muitos anos, né, que culminou no começo da década de 90 a realização de uma convenção coletiva nacional, né, que define pisos ao nível do Brasil inteiro. E pensando num setor como o setor bancário, né, que os lucros são nacionais, as empresas são nacionais, né, não fazia sentido não haver uma convenção coletiva em que tivesse os salários, normalizasse a situação da categoria como um todo. Isso foi uma vitória da categoria dos bancários e que poderia resultar é um exemplo para as diversas outras categorias que poderiam lutar por uma convenção coletiva nacional. Na verdade, é uma luta da classe trabalhadora como um todo, né? Para o segundo semestre, agora, para as negociações que vão entrar, agosto, que vamos analisar, estamos analisando e vamos divulgar no próximo mês, e depois setembro, outubro, a expectativa, dada a conjuntura, é possível que nós vejamos resultados mais favoráveis por duas razões principais, né? Primeiro é porque o índice de inflação tem caído, né? Caiu em julho, né? E possivelmente vai cair novamente em agosto. Isso facilita as negociações coletivas. Mas principalmente porque no segundo semestre é quando se concentram as principais categorias, né? As categorias que têm maior poder de mobilização. Então, essas categorias vão ser capazes, né? Essa é a nossa expectativa, de conseguir melhores resultados, né, do que a gente observou no primeiro semestre. Essa é a nossa expectativa agora para os próximos meses. Perfeito, quero agradecer aqui ao Luiz Ribeiro, que é sociólogo e atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIEESE, sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Luiz, forte abraço para você, a gente espera ter a sua participação em outras oportunidades. Até breve. Obrigado, Rafael. Forte abraço. Abraço, conversamos com o Luiz Ribeiro.